Ao vivo! Maravilha, começando bem o dia. Ontem à noite a gente na live estava conversando com líderes, aí entrou a Vanessa, né? A Vanessa da CVlog, que é uma querida, né? Eu já dei palestra na empresa dela. Tem uma empresa super enxuta e mesmo assim me chamou para ir dar uma palestra lá, foi muito legal. E está comentando os desafios do dia a dia, porque agora é o trabalho que está pegando, tem gente que não está trabalhando parcial, tem gente que está trabalhando o dia inteiro, aí tem que cuidar de filho, o filho voltou para a escola, ela tem duas filhas, eu também tenho duas filhas, as duas voltaram para a escola. Eu comentei que o meu horário de manhã bagunçou aqui na sete, porque tem que fazer a live meio correndo, eu ia fazer as lives 7h30, não posso mais, porque começa a aula logo cedo. Então, eu estou vendo a importância que tem o gerenciamento de tempo hoje em dia, né? A gente tem que falar bastante. Provavelmente hoje eu vou dar uma pincelada nisso aí em algum momento com os líderes, porque é fundamental agora o gerenciamento de tempo, gente. Usar ferramentas que te ajudem a gerenciar o tempo, gerenciar as tarefas e a gente não ficar louco, né? A gente não ficar louco, porque uma coisa que precisa ficar claro para todo mundo é que as pessoas que trabalham a maior parte do tempo fora de casa, elas não estão acostumadas com rotina de casa, né, do que tem que fazer na rotina. A rotina é aquela coisa que faz de manhã em casa, é aquela coisa que faz de manhã antes de sair do trabalho, é aquela coisa que faz quando volta no trabalho. Tudo isso no meio tem alguém que resolve, né? Agora, que a gente que está em casa, a gente que está fazendo isso, aí não tem jeito, é a gente mesmo, né? Então, turma, sem mais delongas, vamos começar a nossa live? Quero falar sobre um tema muito importante, muito rico e que eu vejo que pega aí para as empresas, pega para as pessoas. Vou mostrar para vocês que é o quê? Criar uma equipe competitivamente colaborativa. O que quer dizer isso, turma? Competitividade colaborativa é um termo que eu estou usando, que eu criei, para falar porque é o oposto do que existe muitas vezes nas empresas, né? Entrou o João aí, que é vendedor, e eu achei interessante que outro dia eu estava conversando com o Felipe, né? Tem uma live minha com o Felipe Pontes, e a gente estava conversando nessa semana sobre os tipos de liderança, tipos de competitividade que pode estimular nas pessoas. E ele falou assim, cara, às vezes tem empresa que para a empresa é muito bom estimular a competitividade, tipo assim, olha, vocês podem ganhar o bônus um do outro, etc. E o pessoal fica super competitivo, se aproxima um do outro para pegar coisa e tal. Ele falou assim, para a empresa é ótimo, as vendas sobem muito. Eu já não sei para as pessoas. Eu falei assim, eu posso te garantir que para as pessoas não é bom, porque vai criando inimizades, vai criando coisa. Agora, assim, e se fosse o contrário? E se ao invés de você competir para destruir o outro, você competisse para fazer o outro crescer? Ou, melhor ainda, você quisesse seguir a pessoa que está crescendo, tá? Eu vou até contar da história da onde que eu tirei esse negócio de competitividade colaborativa, tá? Que foi uma coisa muito legal. Porque o que acontece, né? Bom dia aí, o pessoal que está entrando, Marcos Chatiar e Paulo Strobel, o grande Paulo. Olha só que interessante, né? A gente vê o seguinte, né? A Giovana também é especialista em venda, deve ver muito esse tipo de coisa. Quando começa uma competitividade muito acirrada, rola umas puxadas de tapete, umas facadas nas costas, dedo no olho, mordida. O pessoal começa a meio se detonar e começa a fechar. Parece um monte de gente. E eu não quero falar palavrão, mas as pessoas que mais se destacam nesse tipo de ambiente são as mais filhas da mãe. E elas são chanceladas, são incentivadas, elas têm a tarimba do líder, né? Que tá vendo aquilo e tá assim, ó, isso aí, vamos lá, gente, né? Se matem por mim, se matem pelo resultado, vocês vão ficar ricos desse jeito. E as pessoas acreditam que, cara, é o caminho para ficar rico, é o caminho para ganhar dinheiro, é o caminho para
para crescer é esse, é a gente detonar, é a gente ser essa turminha, né? Tá sempre todo mundo, um não fica de costas pro outro, né? Ok, para a empresa pode ser, mas não é saudável para as pessoas, né? Fica um clima de canalice, um clima de roubo. Agora, da onde que eu tirei o lance do colaborativo, né? Eu fui numa palestra do Tejon, Luiz José Tejon, e ele estava contando uma história dele, né? Uma história dele, em que ele foi trabalhar. A Joana tá falando, isso vai da postura do líder, né? Resultado é bom, mas precisa ser humanizado, ou não. É exatamente esse o ponto, Giovana, é que muitas empresas levam assim, eu preciso de resultado, se vira, né? É o líder com foco em resultado. Ele quer que a pessoa traga resultado. Como que ela vai trazer, não importa. E quem não está trazendo, está fora. Então, as pessoas, se eu puder tomar o seu para eu crescer, eu vou tomar. Porque o meu líder disse que tudo bem, desde que eu traga o resultado. Você não está trazendo, eu vou trazer. Ou você está com mais dificuldade, mas você vai trazer daqui a 10 dias, eu vou trazer agora, eu tomo o seu. E aí você não cresce, eu cresço mais do que você e a gente vai que vai, né? E a empresa cresce, só que fica aquela coisa de a gente é meio canalha aqui, né? Então o que que acontece? O Tejão contou que quando ele começou a trabalhar numa empresa lá de vendas, o dono era muito bonzinho. E tinha um cara que era muito ruim de vendas, era o pior. O cara vendia mal, não trabalhava bem, estava sempre em último lugar. Ele falou que ele só não era pior do que esse cara. E ele andava só com esse cara. E tinha um cara que vendia pra caramba. Vendia pra caramba. E era o, sei lá, o cara que ele andava era o Mané e o cara que era o bom era o José. E aí ele pegou e começou a andar, ele andava só com o Mané. E o e ele odiava o cara que era bom, o cara que tinha resultado. Ele fala assim, o cara entrava numa porta, ele saía na outra, ele não queria ficar perto do cara, né? Ficava assim, uma almofadinha, fica aí se matando pela empresa, ganhando resultado, tal, não sei o quê. E o chefe dele pegou e falou assim, ó, faz o seguinte, fulano, o Tejon, a partir de agora você vai trabalhar com o José, você fica junto dele. Aí ele não gostou no começo, achou ruim. Só que o que ele percebeu? Que conforme ele se aproximou do José, ele foi conversando com o José, ele foi conhecendo o José, foi começando a gostar, ele foi entendendo por que o José era um bom vendedor. E ele começou a imitar o José. Ele começou a incorporar o que o José fazia. E ele foi melhorando a técnica de venda dele, e ele foi crescendo, foi se tornando um vendedor tão bom quanto o José. Por quê? Porque ele parou de andar com um cara que estava ruim e começou a andar com o cara bom. Ele não foi tomar do outro, ele não foi tirar do outro, ele foi aprender com quem estava fazendo. O outro, o que estava fazendo que tinha bom resultado, não se sentiu ameaçado por ele, não só por ele não representar uma ameaça, porque ele era fraco, mas não se sentiu ameaçado porque ele pensou assim, cara, eu vou ter meu resultado, ele vai ter o resultado dele, eu vou vender bastante, ele vai vender bastante, e quem cresce? Todos nós. E essa é a grande pegada, esse é o espírito da coisa. Se eu tenho 10 ótimos vendedores, se eu tenho 10 ótimos vendedores, cara, que maravilha. Se eu tenho 10 vendedores, 10 são ótimos, entendeu? Se um vendedor aprender uma coisa que está ajudando ele a vender muito, por que não compartilhar com os demais? Por que não trocar essa ideia? Por que esconder isso? Faz sentido? Se todo mundo aprender um gatilho novo, uma sacada nova, um método novo, uma abordagem diferenciada que dá resultado, que um descobriu e compartilhar, como que vai fazer isso, né? Ah lá, ó, é uma história realmente inspiradora, Luciana. E realmente, Paulão, é isso aí, cara. É crescer agregando, sem prejudicar o outro, mas, e muito ao contrário, né? Colaborando um com o outro. Por isso que eu chamo de competitividade colaborativa. Eu preciso ser melhor, eu quero ser melhor, eu vou ser melhor, eu vou aprender alguma coisa melhor e eu vou compartilhar com a equipe. E a equipe vai crescer, né? Eu não preciso ter um caindo que esse é um lance que eu penso que é o grande lance da vida. Eu não preciso. Eu cito Jesus, tá, gente?
eu sou fã de Jesus, eu cito Jesus. Então, Jesus falava uma frase assim: por acaso o meu olho é mau porque você é bom? Né? E nessa frase eu vejo muito do que as pessoas acabam fazendo. Os outros precisam ser ruins para eu ser bom, eu preciso ser bom para o outro ser ruim. Sabe, a gente procurar o mal fora para pegar e justificar que a gente é bom. Não, cara, eu sou ótimo, você é ótimo. É ok, ok. A gente vai falar isso depois num aprofundamento de entendimento das coisas, mas a gente tem que procurar transações que a gente seja mais ok, ok. Não precisa ser o outro não é ok, eu sou para eu ser ok, tá? Você é ok, você é maravilhoso e eu sou maravilhoso também. Você é um ótimo vendedor e eu sou um ótimo vendedor também. Tá? Não é um ser melhor que o outro. Essa competitividade de um melhor que o outro é puro ego e destrói as relações. Tá? Então, o que que eu quero falar, né, nesse ponto? Os líderes têm que ter muito claro que precisam incentivar o crescimento. Tá? Precisa ter muito claro que tem que incentivar as pessoas a crescerem. Paulo, nem todo mundo quer crescer. Verdade. Super verdade. Eu sei disso. Eu sei disso. A gente falou outro dia sobre as pessoas que são executoras, as pessoas que são facilitadores de aprendizado, facilitadores de performance, e as pessoas que são que geram valores, né? Geradores de valor. Agora, tem gente que é executor e só quer executar, se sente bem assim. Eu tive um case recentemente com uma cliente que ela queria pegar um cara, tornar ele supervisor e botar gente embaixo dele. Não funcionou. Não funcionou. O cara, ele é um excelente técnico, excelente profissional, manja muito de fazer as coisas, mas ele, uma, não leva jeito, duas, e não levar jeito, tá, gente? Não é o problema. Não é o problema. O problema é, ele não quer aprender a ser líder. Ele não quer aprender a cuidar de pessoas. Ele não quer ter gente sob a responsabilidade dele. E quando uma pessoa não quer, ela não vai aprender. Ah, mas é que ele não tem jeito, é só levar o jeito. Tem toda a razão. Uma pessoa que tem vontade e tem talento zero, é negativo assim, você ensina e ela vai aprender um pouco, vai melhorar, vai crescer. Não tanto quanto uma pessoa que já leva jeito para coisa, mas ela vai aprender, ou pelo menos, sabe, você vai ver que ela vai se esforçar para aprender. Agora, a pessoa que não tem vontade, ela pode ter até talento, mas se ela não tem vontade, não vai. Isso precisa ser observado e respeitado e utilizado, tá? Então, por quê? Porque essa pessoa não vai crescer, e aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse negócio de carreira em Y, né? Que era muito falado lá na época, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que as pessoas viam o seguinte, eu tenho... O que que as pessoas faziam, e ainda fazem bastante, né? Ah lá, o Wagner tá falando, é exatamente isso, né? Perde duas vezes, perde o técnico e perde o líder. A gente salvou esse cara. A gente salvou lá. Essa minha cliente falou assim, não, Paulo, eu quero manter ele onde... Eu não quero perder ele. Manter onde ele tá feliz? Tá feliz. Mantém ele feliz. O cara é excelente no negócio lá, numa ferramenta que eles precisam, que não tem ninguém tão bom quanto o cara. Deixa o cara lá. E aí, o que que acontece, né? O lance da carreira em Y, que o pessoal falava, por que que veio esse negócio da carreira em Y? Porque antes acontecia, mas de verdade ainda acontece muito. Uma pessoa ela vai crescendo e ela quer receber mais porque ela está trabalhando muito, ela está entregando muito, ela está fazendo muita coisa. E o pessoal fala assim, olha, para eu te dar um salário alto, eu tenho que te tornar gerente. E para eu te tornar gerente, você tem que cuidar de mais coisas e você tem que, olha aqui, ó, tem que ser responsável por essas pessoas. E aí acontece o que o Wagner está falando. Perde o técnico, que é competente, perde. Porque o cara, como gerente, é ruim. Aí não volta atrás. Então você tem que ter um planejamento de que você vai falar assim, cara, você vai ser um supervisor sem equipe, você é um supervisor de uma área, supervisor de uma ferramenta, supervisor de um processo no qual não tem pessoas. Você auxilia as pessoas, você auxilia a empresa, mas cresce ali. Então, isso, ok, você auxiliou a pessoa a crescer, de um sentido, tá? E ver as pessoas que têm jeito com pessoas, que são as pessoas que têm a tendência a ser líderes,
Essas, tá? Eu vou falar para vocês precisam estar de olho nessas pessoas que lidam bem com as pessoas, têm uma tendência e gostam de aprender. Por quê? Porque são essas pessoas que vão ajudar você a crescer muito. Porque cada vez mais essas pessoas vão fazer trabalhos que você faz e você pode ajudar as pessoas que estão acima de você. Se você é um gestor, se você está no nível de gestão, de diretor, você quer crescer na empresa. Como que você cresce? Tendo gente competente junto de você. Gente competente junto de você para te ajudar. Por quê? Porque você vai crescer quando você fizer a pessoa que está acima de você crescer. Eu já ajudei um monte de gente a crescer na carreira nesse sentido. Falei, qual o problema que o seu chefe tem hoje? Qual o problema que ele tem? Qual o trabalho que ele passa 1 hora por dia resolvendo? Que se você conseguir tirar dele, ele vai ter tempo para pensar outras coisas, para resolver outras coisas. Qual é o trabalho meio braçal que ele está tendo? Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, a gente tinha 20 gerentes lá, só no nosso setor, e todo dia os caras precisavam fazer um relatório, os caras demoravam 1 hora para fazer um relatório. Eu criei uma ferramenta automatizando o negócio, compartilhei com eles o que eles tinham que fazer em 1 hora, cada um 1 hora, ou seja, 20 horas por dia, 20 horas de gerente por dia. Eu passei a fazer em 10 minutos o trabalho de 20 gerentes. Os caras estavam felizes comigo ou não? Pô, se tal, entendeu? Então, você tem que ajudar os caras que estão acima de você. Tem que ajudar os caras que estão acima de você. Paulo, mas eu sou dono da empresa. Então você tem que, para você crescer, você tem que expandir. E você só consegue expandir quando você tem gente competente tomando conta do negócio atual. Faz sentido? Eu estou com alguns líderes que estão querendo ir para segunda, terceira loja. Para fazer isso, sua equipe tem que ser competente. Sua equipe tem que ser competente. Então, você tem que incentivar a sua equipe a crescer. Você precisa que eles sejam competentes para você poder expandir o seu negócio. A não ser que você mesmo não queira. Ah, eu sou dono dessa lojinha, quero passar o resto da vida aqui. Ok. Respeito, super respeito, né? Eu tenho aqui 10, 20 funcionários, esse é o tamanho que eu quero ficar. Maravilha, ótimo, né? Mas ainda assim você vai ter que sempre buscar alguns diferenciais, porque seus clientes vão mudar, os negócios vão mudar. É só a gente ver o que aconteceu aqui nessa época de coronavírus. Tem que isolamento social. As pessoas precisaram mudar, né? Foram arrastados. Legal, turma? Segundo item importante. Já que você incentivou as pessoas a crescerem, tem que incentivar as pessoas a compartilharem. A compartilharem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção nisso que eu vou falar, muito importante de verdade. Nós aprendemos a ser egoístas. Nós somos ensinados na escola a ser egoístas. Tem gente que deve estar pensando, será que eu fui? Quando que eu fui? Como assim? Quem que me incentivou? Como que eu fui? Por que eu fui? Nós somos incentivados. As pessoas dizem o seguinte, a escola nos prepara para o mundo, mas o mundo não parece nada com a escola, nada com a escola. E na escola, a gente aprende a fazer lição sozinho. Quando a professora passa um exercício, você tem que ficar sentado na tua mesa fazendo. Você tem que fazer com lápis, com papel. Você não pode consultar, quando vai fazer prova, não pode consultar o material que você estudou. Você não pode consultar o amiguinho do lado. Você não pode perguntar para quem sabe mais, para a professora. Nós aprendemos aqui assim, você tem que se virar sozinho, você tem que ter as respostas sozinho, você tem que saber sozinho. E quando o amiguinho vira e fala assim, fulano, Wagner, Virna, Vivi, Luciana, Paulo, qual que é a resposta da C? Qual que é? Você fala assim, cala a boca, sai daqui, não me atrapalha, vou perder nota, vamos ferrar, show! Então a gente cresce, cara. E isso é na escola primária, secundária, na faculdade.
Eu tava conversando com, eu quase briguei com, discuti feio com um cara, né? Eu parei de falar, mas deixei o cara pensando a respeito do assunto, porque ele tava comentando, né? Ele era professor de uma faculdade e falou que tomou a prova de um cara que tava colando. Ele falou assim: eu sei que todo mundo cola ali, mas pô, o cara colou na minha cara. Eu falei assim: se você sabe e tá vendo o que o cara tá fazendo, e o único que foi honesto o suficiente para mostrar, você tira. Agora, quem que não consulta? Você vai num médico. O cara que já sabe o que você tem, na hora que você fala, ele já tá o diagnóstico ali na hora, já vai para frente. O outro pede exame, o outro consulta um livro para ter certeza. Se junta fazem uma junta médica para discutir o seu tema, para discutir o que você tem. O mundo é assim, a gente precisa se reunir para entender, para conversar e tal, não sei o quê. Mas a gente cresce aprendendo que não consulte e não pare para falar com os outros. No trabalho, no dia a dia, a gente vê isso acontecer. A gente vê as pessoas vindo procurar a gente e meio que instintivamente a gente começa a afastar a pessoa. Não, tá, cara, toda hora a pessoa vem me perguntar, toda hora a gente me para, toda hora vem falar, não, 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 não. Cara, descobri um negócio aqui incrível, não, não compartilho. Tem gente que não passa a bola, sabe? Fez uma planilha legal, com uma fórmula legal que só ela usa, não mostra para ninguém, deixa toda travada a planilha, não mostra como é que funciona, regula, entendeu? Descobriu uma técnica de como resolve tal coisa, alguém fala assim, ô fulano, como que faz aqui? O cara vai lá e faz, mas não ensina. Por quê? Porque a pessoa tem a seguinte sensação, eu saber, eu tenho poder, né? A lá, o Wagner está falando, né? Uma avaliação assim não expressa o real conhecimento. É verdade. Só que a gente leva isso para o dia a dia, leva isso para o cotidiano de ficar regulando informação, de ficar regulando ajuda e parece isso. Eu me lembro que outro dia eu trabalhei numa empresa e tinha um cara que ele manjava muito de um software que eu precisava aprender. E ele estava resolvendo um negócio, eu sentei do lado dele e falei assim, cara, posso sentar aqui com você para ver? E veio o chefe lá do outro lado e falou assim, cara, fica sentado na tua mesa quieto. Eu estava meio desocupado naquele momento, porque o projeto que eu estava guardando um retorno era um outro projeto, de um negócio que tudo eu tinha que esperar alguém fazer alguma coisa. Eu sentei ali para aprender com o cara, eu ia aprender uma ferramenta, aprender um negócio que eu ia usar no meu, e o chefe vem e corta. Por quê? Porque eu estou pagando você para você ficar sentado na sua mesa. Quando o chefe faz isso, cara, ele está dizendo assim: não conversem, não compartilhem. Fica cada um na sua caixinha. Não estou dizendo para deixar a bagunça generalizada, não estou falando para, sabe, horas de café longa, mas eu estou falando assim, porque vê, não tinha um momento das pessoas compartilharem, não tinha um espaço para as pessoas compartilharem. O que as pessoas fazem? Em uma hora que elas acham uma brecha, elas tentam. Então, você precisa ser um incentivador disso. Você precisa ser um incentivador disso, das pessoas compartilharem. Como que você incentiva isso? Cria momentos, cria espaço. Gente, ó, hoje, chega para a pessoa que manja do negócio, elogia, comenta, dá os parabéns, pergunta, você pode dar uma aula para a nossa turma sobre isso aí? Você pode dar uma aula de Excel para o pessoal? A gente vai separar uma hora aqui e vai fazer um treinamentinho de Excel, um treinamentinho de Word, um treinamento de PowerPoint, você faz as apresentações maravilhosas. Cara, você está sabendo como resolver esse negócio aqui no sistema? Você pode dar uma aula para a turma? A gente para aprender isso aqui. Então, assim, você vê, o líder ele está tão ocupado com o resultado, trabalho, etc. E como que faz com o treinamento? Como que faz com o aprendizado? Que hora que a sua turma está sentando um com o outro para aprender? Então precisa, gente, precisa criar essas janelas, precisa criar esses momentos, precisa criar esse espaço para as pessoas compartilharem, né? O Wagner está falando aqui, super verdade,
que ensina nunca será promovido, exatamente, né? O líder ele tem que ter esse papel, tem que ter em mente que o papel dele está muito relacionado à educação das pessoas e incentivar que uns eduquem os outros. Não é ele ser o único, ó, só eu que posso ensinar, só eu que sei, só eu que posso compartilhar conhecimento. Não, caramba, a gente está com uma equipe aqui que manja das coisas, que tem entendimento, que tem uma série de coisas. Vamos usar todo mundo, né? Vamos trazer todo mundo para fazer isso, tá? João Luiz Cordeiro, grande João, lá de Curitiba. Como está sua terra aí? Deve estar um friozinho bom aí, hein, João? Oi, Carol, tudo bem, minha querida? Que ótimo que você está aqui. Então, pessoal, por fim, o que precisa ter atenção? Desafios e recompensas. Muito, muito, muito importante. Desafios e recompensas. Você tem que desafiar a sua equipe. Tem que desafiar a turma. Tem que, sabe, tem que mostrar que o pessoal tem que se mexer. É uma coisa muito importante. O Simon Sinek, eu cito muito o Simon Sinek, ele tem umas sacadas maravilhosas, né? E ele fala assim que nós temos que ter um worthy rival, né? Um rival digno. A gente tem que ter um rival digno que nos faça crescer. E dentro da empresa, que nem foi, né? Quem viu lá no começo da live eu falando do Mané e do José que trabalhavam com o Tejon, né? O, o Mané sendo o pior vendedor e o cara que era mais largado, trabalhava mal, era um cara, né, ruim ali de serviço, e tinha o José que era o top. E ao invés de você olhar para esse cara que é top, pensa assim, ah, que nem ele pensava no começo, esse miserável, é um folgado, é um metidinho, é um exibido, é um, né, é o teu ego ali te comendo, é teu, tua criança interior ali que se debate com aquela pessoa que fica comparando, quando na verdade você podia falar assim, cara, esse cara é muito bom, o que eu posso aprender com ele? E são duas coisas, tá? São duas coisas. Como eu falei, incentivo ao crescimento é compartilhar. A pessoa, você tem que recompensar as pessoas, desafiar e recompensar as pessoas que buscam crescer e desafiar e recompensar as pessoas que sabem das coisas e seguram. E você tem que desafiá-las a compartilhar e recompensá-las quando elas compartilham. Do mesmo jeito, desafiar as pessoas a saírem da zona de conforto, a saírem daquilo que elas estão acostumadas a fazer no dia a dia e, e buscarem coisas melhores, buscar aprender, buscar implementar no dia a dia o que sabem e recompensá-las por isso. Tá? Que recompensa, Paulo? Cara, pode ser a coisa mais complexa, as coisas mais simples. Você pode dar uma manhã de folga. Ó, quem fizer tal não sei o quê, essa semana vai ganhar uma manhã de folga. Vai poder na sexta-feira sair mais cedo. Vai ganhar amanhã na segunda. Vai ganhar sexta-feira à tarde para ficar em casa. Faz um rodízio, né? Esse negócio da crítica não manda todo mundo, né? Eu tô falando de ficar em casa no sentido de não trabalhar, tá, gente? Eu sei que a maioria do pessoal tá em casa. Mas eu quero dizer assim, chega mais tarde, sai mais cedo na sexta. Cara, vou te abonar um dia. Vou, vou colocar uma foto no site falando. Vou dar uma recomendação no LinkedIn. Cara, busca como coisas grandes, coisas pequenas. Cara, esse mês vai ter um bônus no salário, o pessoal que conseguir fazer isso. O cara que juntar uma equipe e conseguir fazer essa equipe crescer 10%, vou dar um bônus. Por que não? Tá todo mundo ganhando. Desafia as pessoas, incentiva, vê o que você quer fazer esse pessoal crescer, né? Olha lá, ó, o Wagner deu ótimo, né? Dá um par de ingressos para o cinema, um par de ingressos para o teatro. Putz, ó, eu que sou cinéfilo, eu ia brigar com unhas e dentes para esse negócio, cara. Que eu adoro assistir um filminho. Prêmio é motor, exatamente, né? E eu vejo que é ótimo você falar isso, Wagner, porque ainda tem muito líder que pensa assim: já pago o seu salário. Tá bom, paga o seu salário.
E aí, quando a gente vê as pessoas só fazendo o trabalho delas, a gente não entende. Por quê? Porque você me paga para fazer meu trabalho, pago para resolver problema, pago para ir além. E, cara, o líder, ele está no negócio, né? O empresário, ele está no negócio para ter lucro, para lucrar mais. De certa forma, as pessoas também, elas querem ver uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, de ganhar mais coisas, ganhar mais benefício. Se você dá um ticket de cinema, né, que nem o Wagner está sugerindo aqui, que é super legal, o cara não precisa botar dinheiro do bolso dele. Para você custa pouco, para o cara faz uma grande diferença. Dá um vale para o McDonald's, paga um jantar num restaurante, enfim, show. Essa dica do Wagner foi muito rica também, né? Então, gente, Paulo, estou sem dinheiro para comprar alguma coisa, então faz esse lance de abonar um dia. Gente, busca criatividade. Não sabe, Paulo, eu não tenho criatividade, não consigo pensar. Joia, junta a turma e pergunta, gente, o que vocês gostariam de ganhar? E dentro do que as pessoas falarem, vê o que é viável e fala assim, então beleza, esses vão ser os brindes, esses vão ser os prêmios. Compartilha, colabora, cresce, sejam competitivos, se desafiem. Isso é fundamental nas lideranças, tá? Fala, Thiago Ortiz, chegou na hora do resumo, cara. Resumindo aqui a nossa live, então, lembrando o que você precisa fazer para ter uma equipe competitivamente colaborativa. Incentiva o crescimento. Mostra que é bom as pessoas crescerem, mostra que é bom as pessoas se desenvolverem, mostra que as pessoas que estão lá na frente podem ser auxiliar, podem ser grandes auxílios, grandes alavancas para o crescimento de todo mundo. Incentiva as pessoas a compartilhar. As pessoas que já sabem, que já as pessoas que já sabem, que já estão lá na frente, que já estão dando super resultado, mostra para elas que é bom elas compartilharem, que não tem problema. Dá os tapinhas nas costas, dá um apoio, levanta a moral delas, mostra, ajuda elas a enxergarem as pessoas que estão com dificuldade como pessoas que precisam de mais paciência e atenção delas e ajuda elas a ajudarem os outros a crescerem. E por fim, cria desafio e recompensa. Desafio para as pessoas que estão com dificuldade de crescer ou não querem, para elas sentirem que elas precisam e ter uma motivação para ir crescer. E cria desafio para as pessoas que não querem compartilhar, se sentirem impelidas, né? Dispostas a compartilhar e recompensa essas pessoas por isso. Você vai ver como você cria um motor de alavancagem para as pessoas irem nesse desenvolvimento crescendo. Tá bom? Maravilha, turma. Gente, brigadíssimo pela colaboração, pelas trocações de ideias. Beijo grande, fiquem com Deus, ótimo dia para todos. Até!